Louvado seja Deus. Você está feliz, irmão? Se você quiser manifestar a sua alegria, fique à vontade. Fique à vontade. Tem gente que manifesta a alegria baixando assim a cabeça, né? Não é muito comum. Tem gente que manifesta a alegria ficando em silêncio. Mas se você quiser manifestar a sua alegria glorificando a Deus, você é livre nesse lugar, irmãos. Não para pecar, não para entristecer o espírito, mas para manifestar a Ele a sua alegria, a sua gratidão, o seu louvor. Amém de verdade? Amém. Queridos, Flavinho, não só bota quando eu pedir. Eu vou citar algumas coisas para a gente ganhar tempo. Queridos, nós, como igreja, sabe, nós somos chamados por Deus em todo o tempo, queridos, a olharmos com atenção para Cristo, sabe, a buscarmos corretamente, com convicção, a saber o que queremos nele. Porque, irmãos, se não for assim, nós fatalmente padeceremos de uma vida religiosa, viveremos apenas uma vida religiosa. Sabe, nós falamos aqui domingo retrasado sobre viver sob o governo do céu. Irmãos, e Jesus, Mateus 18:20, ele diz: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Isso nos ensina que, a despeito do que eu possa pensar, do que eu possa sentir, o que eu sei é que se nós estamos aqui por causa dele, para buscar a ele, ele está entre nós. Amém, queridos? A questão é que muita gente quer ver Jesus com olhos naturais, é feito Tomé, quer ver para crer, mas para nós ele diz: só verá a glória aquele que crê. Você não vê a glória para crer, você crê e vê a glória. Amém, queridos? E a glória, ela fala da presença de Cristo. Mas, irmãos, então não se trata daquilo que eu posso sentir ou perceber, muito menos ver, porque a menos que você receba um corpo glorioso, irmão, se você vê Jesus, você explode. Porque o corpo humano, a natureza carnal, ela não só a estrutura carnal, sabe, a porção da terra que mantém, sabe, que guarda o nosso espírito, ela não suporta o peso da glória. Então Jesus, ele nos diz: olha, não espere sentir para crer que eu estou no meio de vocês. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém? Porque ele dá a cada um, irmãos, na medida da fé, na medida da busca, na medida da entrega. Amém? Então, muita gente quer ver Deus de qualquer jeito. E sabe, Deus por misericórdia não se revela, porque senão o cara explode. Vira pó. O ser humano, o corpo humano, o nosso corpo não pode suportar o peso da glória do Senhor. Amém? Por isso ele nos permite manifestações. Ele dá sinais, mas mesmo até diante de tantos sinais, irmãos, mesmo quando o Senhor enche a atmosfera do lugar com a fumaça da sua presença, muita gente, por não estar vendo essa fumaça como Moisés via, sabe, deixa de crer ou esquece o que a palavra diz: Jesus está conosco. E, irmãos, ele está aqui primordialmente para 2 coisas: para governar. Jesus, quando ele disse assim, a gente falou no outro domingo, quando ele disse, os discípulos perguntaram a ele: Senhor, onde está o reino? Se o reino você não vai ver por aparência, o reino está entre vocês, ou seja, é ele. Ele é o governo. A Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros. Ele é o governo. Jesus é o rei, amém? Então ele está aqui para governar. E ele, irmãos, ele protege aquilo que ele governa. Jesus, ele protege o que ele governa. Jesus cura o que ele governa. Jesus não toma nada para governar, para colocar debaixo do governo dele, sabe, e guarda adoecido. E quando eu falo adoecido, eu não estou falando aqui de enfermidade física, não. Porque, irmãos, os grandes males dessa geração estão na alma. Muitos são saudáveis. É raro você ver alguém que se suicida porque está com uma ferida exposta, inflamada e não está sarando. São feridas na alma. Mas quando nós nos deixamos
governar por Cristo. Irmãos, e não negligenciamos a presença do Senhor. Sabe, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos protegidos. Amém? Nós somos preservados, sustentados, restituídos. Nós somos direcionados. Então, irmãos, se muitas coisas, e eu creio que isso acontece nos nossos dias, muitas coisas que nós clamamos, pelas quais nós clamamos, muitas coisas que nós precisamos, necessidades que estão além das necessidades materiais, necessidades que afetam as nossas almas todos os dias, não são supridas, queridos, porque muitas vezes nós vivemos nesses dias uma pregação superficial do Evangelho. Se prega hoje um Evangelho do triunfalismo. Você vai vencer, você vai ser abençoado, você é bem-aventurado, você é isso, você é aquilo. Olhe, você vai receber uma chave, eu continuo dizendo, o Senhor continua me mostrando a chave, defenda, para eu ajustar o parafuso de quem precisa, para que a pessoa não se perca. Porque, irmãos, tem muita gente recebendo profecias assim, buscando cura, ainda numa ideia que se construiu que quem tem promessa de Deus não morre. Eu te digo que morre. Porque, irmãos, o que não pode ser frustrado é o plano do Senhor, é o propósito dele. O homem que não cumpre o propósito não vai impedir o propósito, Deus substitui. A promessa de Deus para o homem, ela está condicionada a um posicionamento do homem. Não é porque eu tenho promessa e vou viver de qualquer jeito. Deuteronômio 28, quando o povo foi entrar na Terra Santa, sabe, Deus botou um grupo de um lado, lá da colina, um grupo do outro. Um grupo declarava bênção, o outro declarava maldição. E Deus disse a Moisés: diz ao povo, hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes, a maldição se desobedecerdes. Mas Deus ainda diz, a escolha é sua. Ele diz, escolhe, pois, tu a bênção. Ou seja, eu quero abençoar, eu quero curar, eu quero restaurar. Deus é o mesmo, irmãos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. O Jesus que morreu na cruz, ele é o mesmo que ainda salva nesses dias, que cura nesses dias. Mas a questão está em nós, porque nós não vivemos, não recebemos, não usufruímos de tudo que nós precisamos ou de tudo que já temos em Deus. Porque, irmão, a gente só usufrui daquilo que a gente contempla. E a gente às vezes não usufrui de tudo que nós temos na presença de Deus, porque nós nos acostumamos a viver uma vida religiosa. Irmãos, nós somos tão irresponsáveis, negligentes com a presença de Deus, mas tão, que o culto é para começar às 5h30, irmãos. E com muito esforço a gente só consegue começar 15 para as 6, 10 para as 6. E o pior, queridos, é que a gente está aqui pregando e só Deus sabe o esforço, a renúncia, o que foi enfrentado para às vezes estar aqui. Tem dia, irmãos, que é bacana. Tem dia, sabe, que eu vibro aqui. Tem dia que eu digo, o Senhor, como o Senhor pôde fazer tudo aquilo? Meu Deus. Mas tem dias, irmãos, que é difícil pregar, que foi custoso chegar até aqui. E às vezes eu digo, Senhor, sustenta meu coração, me dá graça, eu preciso ir até o fim, eu não vou frustrar o Senhor, né? Mas por quê? Porque a gente vê aquelas pessoas que chegaram às vezes 10 para 6 na igreja, a gente brinca dizendo que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Aí tem gente que só chega no meio mesmo do louvor, que é para já ver Deus, né? Amém? E aí seria bom se fosse assim. Mas aí são as mesmas pessoas, queridos, que quando sentem, sabe, nos seus corações que estão lá fora, porque o corpo veio, o coração ficou lá fora. Aí o coração que está lá fora começa a lembrar das coisas lá de fora, aí começa a olhar para o relógio. Mas muitas vezes pessoas assim dizem, Senhor, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Como, meu santo? Deus não se engana, Ele está sondando os nossos corações, amém? Então veja, nós muitas vezes sabemos que somos filhos, que somos amados, que Ele morreu por nós, sabe que nele nós temos cura, que nele nós temos vida abundante.
mas isso não se torna palpável, isso não se torna evidente, isso não se torna uma realidade literal no nosso dia a dia. Sabe por quê, irmãos? Porque duas coisas impedem. Nós chamamos ele de rei, mas não nos sujeitamos ao seu governo. Segunda coisa, nós negligenciamos a presença. É muito mais fácil viver uma vida religiosa, se dizer crente ou cristão, como você queira, sabe? Vir à igreja, né? Vir à igreja apenas porque se acostumou a cumprir. Já não é mais nem às vezes, irmão, na vida de alguns um rito religioso, já é um rito social. O cara está há muitos anos, acredita há muitos anos, as amizades dele estão na igreja, então o cara já se acostumou a vir para a igreja, sabe? E por estar acostumado com a igreja natural, nós esquecemos que esse lugar é um lugar espiritual. Irmãos, entendam uma coisa, esse lugar é muito além do que os seus olhos naturais podem ver, do que um lugar geográfico. Isso é um lugar profético, irmãos. Isso é um lugar profético, isso é um lugar onde os santos se ajuntam, onde a multidão se ajunta à volta de Cristo, irmãos, por saber que Ele está aqui. E Jesus não veio aqui porque Ele gostou das paredes madeiradas, da mesa decorada pela irmã Márcia, que eu sou matuto, irmã. A irmã botou umas flores bonitas, eu pensava que era aquelas flores de coroa fúnebre. Aí eu disse, irmã, ela disse, não, pastor, olha direito. Ah, diga, não, é outro tipo de rosa. É porque eu sou matuto, perdoe, tá lindo. Sabe, mas Jesus não veio aqui por causa disso. Jesus disse, eu estou aqui porque 2 ou 3 se reuniram aqui por minha causa. Amém? Então Ele veio aqui por causa de nós, irmãos. Porque Jesus, Ele gosta de relacionamento, Ele gosta de ser tocado por nós. E como é que nós tocamos em Jesus? Sabe, irmãos, não é um toque palpável fisicamente, porque senão eu e você vai explodir. É um toque, irmãos, pela fé, por convicção. Começa aqui. Esse é o tempo, igreja, de nós trabalharmos a nossa mente, sabe, de sabermos o que queremos. Porque, irmãos, se nós formos levados pelo movimento natural das coisas, nós poderemos até passar uma vida inteira cumprindo o que eu chamo de rotina religiosa e não usufruir de nada que está proposto para nós em Cristo. Porque nós só usufruímos daquilo que nós contemplamos. E muitas vezes, irmãos, eu digo isso porque eu já fui assim. Graças a Deus não sou mais, mas eu já fui assim. Fui um bom religioso, não perdia um culto. Era conhecido como o cara que, sabe, olha, abria mão de tudo para ser o primeiro a chegar na igreja. Mas eu era negligente com a presença e nada na minha vida mudava. Eu era um bom cumpridor da rotina religiosa, mas eu não contemplava a presença de Deus. E se eu chego na igreja, irmãos, apenas porque estou acostumado e de qualquer jeito, eu estou esbarrando na presença de Cristo de forma negligente, e por não estar contemplando, por causa da negligência, eu deixo de usufruir de tudo que a presença pode trazer para a minha vida. E nós somos chamados nesses dias, queridos, sabe, a contemplar a presença de Cristo, a praticar a presença dEle, a tocar na presença dEle com a nossa fé, com responsabilidade, de forma zelosa, atenciosa, sabe, cheio de desejo, de convicção. Nós precisamos saber o que queremos, sabe, irmãos. E deixa eu dizer para você, vou começar a pregar agora, pode ser, né? Amém? Pode mesmo? Aleluia. Então veja só, em Mateus 9, não bota não, filho. Mateus 9, do 18 ao 22, nós conhecemos um texto bíblico que é muito famoso, conhecido, que também está lá em Lucas 8, do 40 ao 48, mas a gente vai usar o texto que também traz a mesma história de Marcos 5, 24, que é a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, esses dias, às vezes eu oro, eu digo, Senhor,
Porque as pessoas não avançam, porque as pessoas não crescem, não prosperam numa vida em Ti, Pai. O que é que está acontecendo? Às vezes, irmãos, é tão consumidor você orar, investir, cuidar, direcionar, e não ver sair do canto. E a palavra que Deus me deu foi essa, irmãos. As pessoas, filho, muita gente ainda está na igreja sem contemplar a presença, sem saber o que quer, apenas cumprindo uma rotina, tocando em mim, se relacionando com a presença de forma negligente, e por não contemplar, não usufrui de todo o crescimento que eu já tenho proposto, sabe, de todos os benefícios que a graça já dispôs para as nossas vidas. Sabe, por isso, queridos, que muita coisa não muda. Às vezes a gente ama realmente estar na igreja, a gente gosta de servir, mas a gente vai carregando, sabe, uma vida que não prospera, uma vida que não sara, uma vida que não avança, sabe, uma vida que não cumpre o papel que a Bíblia diz a respeito de como é a vida de um justo, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Porque muitos têm vivido como uma lamparina quase se apagando. Por essa questão, irmãos, sabe, então nós somos chamados hoje a deixar o comportamento de uma multidão que estava diante de Cristo de forma negligente, esbarrando nele, mas sem extrair virtude que pode transformar as suas vidas, por não contemplarem a presença de forma devida. Nós só, guarda essa frase, nós só usufruímos daquilo que nós contemplamos. Se eu chego num lugar, você pode fazer a viagem mais cara para o país mais belo da terra, mas se você chegar lá e você e se distrair, pegar uma bola, você não contemplar as belezas daquele lugar, você não vai usufruir de todo o benefício que tem, mesmo tendo investido numa viagem cara ou longa. Amém? Você entende, irmãos? Então, nós precisamos entender, queridos, eu vou à igreja, Jesus, ele disse a palavra, então não importa o que eu estou sentindo, eu não percebi. Eu sempre digo, existe uma diferença entre a presença percebida e a presença manifesta. A presença percebida tem a ver, às vezes, com o meu estado emocional, mas a presença manifesta, ela é um fato, ela é uma realidade que Jesus me garantiu com a sua própria boca. Amém? E se você crê em Cristo, entenda, Ele está aqui. E Ele veio aqui por causa de mim e de você. Ele veio aqui, irmãos, Ele se coloca entre nós, Ele se permite ser tocado, sabe, para que, tocado da maneira correta, para que Ele possa dispensar virtudes que vão curar, que vão restaurar, que vão abençoar, que vão bem-aventurar, que vão prosperar as nossas vidas, muito além, irmãos, daquelas necessidades que nós olhamos de forma medíocre. Porque Jesus continua dizendo, a Bíblia continua dizendo que Ele é poderoso para fazer abundantemente e infinitamente, Efésios 3:20, infinitamente muito mais do que tudo aquilo que eu possa pedir ou pensar. E às vezes na nossa mediocridade, nós não contemplamos a presença, somos negligentes com a presença de Cristo, não nos sujeitamos ao seu governo e continuamos vivendo uma vida religiosa sem contemplá-lo e sem usufruir de toda a abundância que Ele tem disposta para nós. Então nós somos chamados, queridos, a sair do meio da multidão, a deixar de agir como uma multidão ensandecida, religiosa. O Mestre, o Senhor, aleluia, sem saber o que quer. Porque, irmãos, quando eu sei o que eu quero, e eu sei que aquilo que eu quero, eu tenho em Cristo, eu renuncio o que for preciso para me colocar diante dEle. Eu renuncio o que for preciso para tocar no coração dEle. Amém? E o texto diz o seguinte, a gente vai ler até o 34. Então Jesus foi com ele. Isso aí, Jesus estava na sinagoga, e porque o texto é muito longo, vou começar daí. Jesus estava, para você entender a história, Jesus estava na sinagoga, e aí veio um dos principais, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo,
e disse a ele: mestre, a minha filha de 12 anos, ela está morrendo. Vem lá em casa, ora por ela, põe a mão sobre ela. E ela, eu creio que ela vai ser curada. E Jesus imediatamente levantou e saiu, seguido pela multidão que o rodeava. Jesus saiu seguindo para a casa de Jairo. E o texto diz o seguinte: então Jesus foi com ele, uma grande multidão. Meus irmãos, geralmente a Bíblia, ela quando usa essa expressão multidão, isso é um termo relacionado comumente a grupos de mais ou menos 5.000 pessoas. Alguns estudiosos dizem que de 3.000 para cima. Eu prefiro não discutir isso. Mas imagine uma grande multidão. Amém, queridos? Jesus era seguido por uma grande multidão. Veja bem, o texto sagrado diz: e Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e... Me ajude, vamos pregar junto? O seguia e o comprimia, irmãos. Jesus, ele estava sendo apertado pela multidão. As pessoas estavam, alguns textos, outras traduções dizem, uma multidão que o abalroava. Uma multidão, outras traduções bíblicas dizem, uma multidão que o apertava. Então veja, pessoas estavam ali, batendo em Cristo, apertando Cristo, tocando nele, amém? Mas sem contemplar a presença, sem saber o que queriam verdadeiramente, ou seja, agindo de forma negligente, levado, sabe, pelo ímpeto do movimento ali, pelo afã, sabe, do momento. Eita, Jesus, ele cura, ele faz, então agora todo mundo, deve ter gente que é assim, aí aquele movimento todo. Eu posso crer, irmãos, que no meio dessa multidão haviam muitas pessoas precisando de cura. Você entende isso? Porque Jesus, ele começou a ficar famoso porque ele fazia sinais, maravilhas, milagres, sabe? Ele curava, ele expulsava demônios, ele ressuscitava. Então, irmãos, as pessoas que iam até ele desesperadamente, no fundo, era em busca de um suprimento, de um socorro para as suas necessidades. As pessoas precisavam de cura, precisavam de libertação, de transformação. Mas em meio a essa grande multidão, segue o texto, Fábio, surge uma mulher. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Irmãos, eu vou fazer o que Jesus está mandando. Não importa há quanto tempo você está aprisionado em algumas cadeias espirituais. Mesmo que o teu corpo seja sarado, se a tua alma estiver sangrando. Eu falo, irmãos, porque eu tenho uma experiência própria. Eu vivi numa igreja por anos a fio, sabe, fisicamente, aparentemente saudável, ou melhor, fisicamente saudável, mas carregando uma alma que sangrava como essa mulher. Uma alma que, sabe, que tinha um fluxo de sangue que não parava, que não sarava. Então, queridos, não importa há quanto tempo. Eu sei que tem crente que já desistiu, já perdeu a esperança. Eu já orei tanto, pastor, eu já não oro mais por isso. Irmãos, se há tanto tempo você ora, a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Mas lá em Tiago também diz o seguinte, né, que muitos pedem e não recebem porque não sabem pedir. Pedem para os seus próprios deleites. Sabe, outros não recebem porque pedem sem convicção. E lá em Tiago também a Bíblia diz o seguinte, que o homem que pede sem crer, eu vou transliterar para a linguagem de J. Júnior, para ficar mais fácil. O homem que pede sem convicção é como a onda do mar, que se agita e logo passa. E o texto diz, não pense esse homem que receberá tal coisa. Porque, irmãos, ou eu tenho fé ou eu tenho dúvida. Se eu for me mover pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, eu vou ser tomado por dúvidas. Mas se eu viver pelo que eu sei, eu vou construir minha vida, sabe, fundada em certezas que a palavra me dá. Uma delas é, Senhor, às vezes, irmãos, eu digo isso quando eu entro por aquela porta. Eu digo, Senhor, o tempo está difícil. Os dias têm sido maus.
Mas eu sei que hoje eu vou encontrar com o Senhor aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que eu não sou o único. Eu sei que chegarão mais pessoas nesse lugar. E o Senhor disse que de 2 para cima o Senhor ia se colocar entre nós. E eu sei que mesmo que eu não veja, eu vou sair daqui transformado. Eu vou sair daqui restaurado. Eu vou sair daqui renovado na minha força, nas minhas emoções, na minha maneira de pensar. Sabe, eu sei que algo novo vai acontecer. Eu sei que eu vou receber vida. Então é assim, irmãos, que nós precisamos vir ao culto, entendendo que nós não somos... que se nós agirmos como essa multidão, que mesmo que esbarre em Cristo, que comprima Ele, sabe, mas se eu não sei o que eu quero, se eu não me posiciono corretamente, eu não contemplo a presença com responsabilidade, se eu ajo de forma negligente, levado pela agitação da multidão apenas, eu não vou receber nada vai mudar. Então, se algo não tem mudado na sua vida, mude apenas a maneira como você tem tocado na presença. Saiba o que você quer. Não perca o seu tempo. Se você veio aqui, sabe, seja intencional, seja proposital. Amém? Seja convicto que Jesus está aqui. Porque se você crê na palavra dele, se você crê no que ele disse, ele está aqui. Amém? Então veja, ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Irmãos, tem coisas que só são curadas na presença de Deus, queridos. Tem coisas que só são restauradas na presença de Deus, quando eu me submeto ao governo dele e quando eu contemplo a presença dele com responsabilidade, amém? Com convicção. Vai em frente, Fábio. Quando ouviu falar, veja bem, essa mulher, ela ouviu falar. Ela nunca tinha visto a Jesus, irmãos. Ela ouviu falar que o mestre estava a passar por aqueles lados. Quando eu digo, trabalhemos as nossas mentes, a maneira de nós pensarmos, nós precisamos buscar a Cristo com a intenção correta, sabendo o que nós queremos. Veja bem, quando ouviu falar, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Passa por. Porque pensava, você lembra, irmãos, que quando eu digo a Bíblia, irmãos, em tudo a Bíblia nos ensina que o que eu penso gera o que eu sinto, que gera o que eu faço. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera atitude, amém? Só que o que nós recebemos de Cristo não tem a ver apenas com o que eu penso, tem a ver com o que eu faço. Então, queridos, nós deixamos de achar em Cristo, ou de usufruir de Cristo, de tudo que nós tanto precisamos, porque nós não fazemos o que precisamos fazer. E não fazemos porque não começamos pensando, não trabalhamos a nossa maneira de pensar. Eu não venho à igreja dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor está ali, Pai, o Senhor sabe do que eu preciso, e hoje eu quero tocar na tua presença. Eu quero extrair do Senhor a virtude que vai me curar, a virtude que vai me transformar, a virtude que vai sarar meu casamento, que vai sarar o meu relacionamento com os meus filhos, a virtude que vai me ensinar a perdoar, inclusive a mim mesmo. Porque às vezes, irmãos, a gente perdoa tão facilmente os outros, mas vive amargurado porque não perdoa a si mesmo. Então, queridos, essa mulher, ela foi até ele porque ela pensava, eu gosto de umas traduções que diz assim, ela pensou consigo, ou disse a si mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Entende, querido, que tudo começa aqui. Que se eu vier à igreja, mesmo sabendo que Jesus está ali, mas eu não trabalhar a minha mente para chegar até Ele com a atitude correta, com o comportamento correto,
eu vou apenas esbarrar nele como a multidão e não vou receber a virtude que eu tanto preciso. Você entende isso? Então nós precisamos entender isso, irmãos, e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está ali naquele lugar, porque eu não sou o único que vai ali. Quando você estiver só, Ele está com você. Isso fala, irmãos, de um nível de manifestação. Mas Ele diz: quando vocês estiverem juntos, eu estarei entre. É outro nível de manifestação. Tem coisas que só são reveladas no ajuntamento. Tem coisas que só são dispensadas para nossas vidas no ajuntamento. Por isso o apóstolo Paulo disse: não deixe de ir à congregação, como é costume de muitos. Ai, pastor, mas eu tenho uma vida de oração, eu vivo no monte. Ei, irmãos, a palavra diz: não deixe de ir à congregação, porque existem manifestações, existem coisas preparadas, uma porção do céu, um derramar do Espírito, uma manifestação do poder de Cristo que vai te restaurar, que vai te restituir, que vai te curar, sabe, que vai te vivificar, que vai te transformar, que é dispensada sobre o ajuntamento. Amém? Sobre o ajuntamento. Não esteja no ajuntamento de qualquer jeito. Não esteja de qualquer jeito. Comece pensando: se eu tocar nele, ou seja, se eu contemplá-lo da maneira correta, sabe, eu vou usufruir da virtude dele. Eu vou sarar na minha alma, eu vou sarar nas minhas emoções, eu vou sarar na maneira que eu me relaciono com as pessoas, eu vou sarar, sabe, na maneira como eu administro a minha vida, a minha casa, os meus recursos. 29, Flávio. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Passa mais. Os seus discípulos responderam: fez a multidão. Cara, eu não gosto da NVI não, porque eu gosto da linguagem mais antiga. Bota a King James, por favor. Às vezes as traduções mais modernas, elas usam uma linguagem mais facilitada, que acaba fugindo do que originalmente a gente quer dizer. Ao que os discípulos alegaram-lhe. Irmão, você vai me perdoar, eu vou voltar o texto e vou ler rápido. Eu quero ler bota aí, Flávio, de novo, 24, bem rápido, vou ler. Acompanhe comigo. Nunca é vão ler a palavra de Deus, amém? 24, filho. Não, homem. King James, o versículo 24. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava. Essa outra tradução: apertando-o de todos os lados. Você entende isso? Muita gente estava tocando em Jesus. Passa, por favor. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. E ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos, gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veja, tendo ouvido, a outra tradução não diz isso, eu queria trazer isso para você. Ela ouviu falar, mas ela creu, irmãos. E eu queria dizer para você, eu queria fazer uma pergunta retórica. Você não precisa responder, você já tem a resposta. Há quanto tempo da sua vida você tem ouvido falar que Jesus cura? Há quanto tempo da sua vida você tem ouvido falar que Jesus restaura? Há quanto tempo da sua vida você tem ouvido falar que Ele transforma, que Ele restitui, que Ele vivifica, que Ele sara, que Ele faz milagre, que Ele supre, que nele você tem todas as coisas? Há quanto tempo, irmãos? E por que isso não se torna uma verdade literal? O erro não está nele. Nele nós continuamos tendo todas as coisas. O erro está na forma como nós nos relacionamos com a presença. Amém? Contemple a presença de Deus e usufrua de tudo que você tem nela. Tendo ouvido falar, essa mulher apenas ouviu falar. Veja, passou pelo aglomerado de pessoas.
Queridos, renuncie o que for preciso, rejeite o que for preciso, mas deseje com ardor ser o primeiro. Ser o primeiro. Deseje, irmãos, com ardor, com fervor, sabe, romper qualquer multidão e ser visto por Ele. Deseje, queridos, fazer como Zaqueu. Zaqueu poderia ter dito: eu sou um homem pequeno. Ah, não, eu sou cobrador de impostos e eu sou um homem muito rico, eu não vou me expor a esse ridículo. Zaqueu, ele rejeitou os seus achismos, as suas razões. E lá em Isaías a Bíblia diz, sabe, me conta as tuas razões para que eu te justifique. Zaqueu abriu mão das suas razões, do seu glamour, da sua posição social, e ele se expôs ao ridículo para a época, irmãos, de subir numa árvore para chamar a atenção de Cristo. E muitas vezes a gente vê a igreja de qualquer jeito. Às vezes a gente está diante, sabe, da presença de Deus, mas ao invés de subir na árvore e dizer: Senhor, eu estou aqui, olha para mim, a gente apenas se encosta e fica por ali. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no seu manto. Pois dizia consigo mesma, era essa a tradução que eu queria. Pois dizia consigo mesma, ou seja, ela pensava: se eu puder. Veja, ela não tinha garantia que ia tocar. Ela sabia que ela ia romper com a tradição, com a cultura, porque a multidão, irmãos, na sua generalidade era de homens. Mas ela era uma mulher. Ela correu o risco, inclusive, tradicionalmente, irmãos, culturalmente, ela correu o risco de ser apedrejada, porque ela estava com um fluxo de sangue, ela era considerada impura, e ela tocou no mestre, ela poderia ter sido apedrejada. Mas veja, essa mulher, ela, movida por uma fé inabalável, sabe, por uma certeza do que ela queria, por uma certeza de que se ela colocasse a sua necessidade diante do Senhor Jesus, ela seria atendida. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Irmãos, eu lembro lá de Isaías, a gente até tem esse texto aqui, a gente vai ler depois. Isaías capítulo 6, onde ele diz assim: eu vi no alto e sublime trono o Senhor, e o seu manto cobria todo o templo. Irmãos, você pode tocar em Jesus apenas na orla da veste dele, aqui na frente, aí no meio, lá atrás, porque o manto da sua presença cobre todo esse lugar. Amém? É o que a palavra me ensina. Amém? Então, irmãos, se você precisar ir no banheiro, vá fisicamente, mas não se desligue da presença, porque a presença enche todo esse lugar. Se precisar tomar uma água, vá com educação, sem atrapalhar a pregação, sem chamar a atenção dos seus irmãos. Vá de forma sutil, mas vá ligado na presença, vá contemplando a presença. Amém? Ei, já botou ele ligeiro. Não, volta lá que eu quero terminar. Pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos, apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do sofrimento. Se você tem chegado na igreja e você tem saído carregando os mesmos sentimentos, se você tem voltado para o mesmo modelo de vida, se você não tem usufruído de algo novo, o erro não está em Cristo, querido. O erro está na maneira como você tem se relacionado com a presença. O erro está em negligenciar, em se mover pelo que sente ou pelo que vê e desprezar o que sabe. Passa, por favor. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? Sabe por quê, queridos? Os homens nunca olharão para você como Jesus olha. Os homens nunca conseguirão ver o que Jesus vê. Então, irmãos, não se importe com o que as pessoas, sabe, estão vendo ou talvez julgando a teu respeito.
Muitas vezes você deixa de tocar em Jesus como você precisa, preocupado com o que os homens estão vendo ou vão dizer. Não se importe, não se importe. Se importe com Ele, com a presença. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Passa, por favor. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Querido, se nós olharmos, sabe, com mais atenção para esse texto, havia uma multidão comprimindo Jesus, uma multidão que certamente no meio dela haviam milhares de enfermos, milhares de necessitados, sabe, que não extraíam de Jesus o poder necessário para terem as suas vidas transformadas. No meio de uma grande multidão, uma mulher intencional, proposital, sabendo o que queria, sabe, não negligenciou a presença, contemplou a presença de Cristo e usufruiu dela, recebendo aquilo que necessitava. Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Amém, queridos? Então, irmãos, o Senhor, Ele está nos dando uma chave. Sabe, toda vez que eu falo em chave, eu fico pensando nesse negócio de chave. Eis que eu vejo uma chave na tua mão. A última que eu vi foi uma de boca, irmão, bem grande. Foi dar uns apertos, uns crentes folgados para ver se apruma. Mas olhe, sabe, o Senhor está nos dando uma chave. Só pode contrair um pouco. O Senhor está nos dando uma chave que, se você, irmãos, se você usá-la corretamente, você vai virar você vai dar uma guinada na sua vida. Porque aí você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você está na igreja, você sabe, a Bíblia diz que Jesus está aqui, ou seja, você pode escolher hoje em continuar sendo mais um numa multidão que aperta Jesus de todos os lados. Ou você pode agir como essa mulher: Senhor, eu sei o que eu quero, eu sei que no Senhor eu posso ter. Eu sei que se eu chegar no Senhor da maneira correta, a minha dor vai sarar. Eu vou conseguir perdoar quem eu não perdoei. Eu vou perdoar a mim mesmo porque eu carrego a amargura por não conseguir me perdoar. Eu vou me relacionar melhor com as pessoas, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, porque eu não vou carregar culpa. Eu vou mudar a minha maneira de falar, porque eu vou frutificar no teu espírito. Sabe, irmãos, a gente pede muito coisas, clama muito a Jesus por coisas, mas as nossas grandes necessidades não são as coisas, porque de nada adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a alma. Nós precisamos, irmãos, contemplar, sabe, a abundância de vida que tem em Cristo e usufruir dela. Não ser mais um no ajuntamento, apertando Jesus por todos os lados, sendo levado pelo movimento, mas ser intencional. Ser intencional, ser proposital, saber o que quer e se colocar diante dele com fé, com convicção e dizer: Senhor, está aqui a minha vida. Irmãos, é tão difícil às vezes. Tem pessoas que eu não sou Jesus, eu não sou do coração nem mente, mas eu estou olhando para a vida dela e pelo tempo que eu conheço, eu vejo as debilidades, eu vejo as deficiências, eu vejo as deformidades, e aí eu digo: filho, sai desse lugar, olha o que a palavra diz, vem para cá, vamos fazer assim. Ah, não, pastor, eu já oro há tanto tempo. Irmão, não se queixe de Deus não, a Bíblia diz: se queixe dos seus próprios erros. O erro está em nós, o erro nunca está em Deus, Ele é perfeito. Nele nós temos tudo que nós precisamos. Então hoje o Senhor nos dá uma chave, irmãos. Você quer ter a sua vida transformada? Você quer ter a sua vida curada? Você quer ter a sua vida restaurada, restituída? Você quer ter a sua vida levantada? Sabe? Não seja, decida hoje não ser mais um na multidão que aperta Jesus por todos os lados. Você tem um lugar especial diante dele. Você é filho, você tem um lugar na mesa. Amém, queridos? Seja intencional.
Não venha para a igreja sabendo que Jesus está aqui de qualquer jeito. De qualquer jeito, é mais um dia, é mais um culto. Não, comece a trabalhar a sua mente antes de sair de casa. Se eu apenas me colocar diante dele com convicção e revelar a ele, expor a ele a minha necessidade, ele vai me ouvir, ele vai me atender, ele vai me curar, ele vai me restaurar, ele vai me transformar, ele vai me libertar desse fardo, dessa dor, dessa enfermidade, desse sangramento da minha alma que eu carrego há tanto tempo. A escolha é sua. Decida ser filho e não mais viver como multidão. Sabe, irmãos? E para isso nós só precisamos. Mesmo sabendo, eu vou dizer, mesmo sabendo que Jesus sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir, irmãos. Ele quer ouvir, porque se eu creio com o coração que Ele pode me curar, eu vou confessar com a minha boca, Senhor, me cura. Então, querido, coloque diante de Jesus. Eu trouxe alguns textos bíblicos aqui que nos mostram que Deus, Ele toca com poder, que Jesus toca com poder, aonde você expõe com sinceridade. Com sinceridade. Eu conheço gente, queridos, que às vezes vem pedir oração. Eu disse, querido, eu quero orar por você, eu tenho uma linguagem comum, ou seja, eu quero abençoar a sua vida. Eu devo orar por quê? Necessariamente. Não, pastor, ore por mim, Deus sabe de todas as coisas. Aí, para não desfazer da pessoa, eu digo, Pai, Tu sabes de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida desse Teu filho. Vai em paz, irmão. Cara, expõe o coração. Se você confia em alguém como sacerdote, alguém que você crê, sabe, que pode te ligar a Deus, por ter um pouco mais de experiência, de maturidade, de conhecimento de Deus, se você confia, seja sincero. Um dos fundamentos da nossa igreja, eu quero dizer para você, estou aproveitando para deixar relembrar, os fundamentos do nosso ministério são obediência, transparência, fidelidade, lealdade, compromisso, comprometimento e honra. Queridos, eu vi muita gente padecer por não ser transparente, porque nós precisamos, sabe, para usufruir de Deus, extrair a virtude que nós necessitamos, nós precisamos contemplar a presença dEle, nos posicionar da maneira correta e ser sinceros. Ser sinceros, apontar, expor a Ele a nossa necessidade, expor a Ele, sabe, a nossa deformidade. Sabe, tem gente, irmãos, que é tão orgulhosa, é tão cheia de si, que não consegue se expor a Cristo numa oração, dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu sou orgulhoso, o Senhor sabe, eu sou soberbo, meu coração é duro, Pai, pense num homem ruim. Não se expõe a Cristo, não confessa, mas fica, Senhor, prospera minha vida, Senhor, abençoa meu casamento, Senhor, abençoa a vida dos meus filhos. Às vezes você pede para Deus abençoar os seus filhos, mas você, por ter um coração altivo, um espírito altivo, você gera ira neles e afasta eles de Cristo. Às vezes você quer que Jesus ele transforme a vida do teu esposo ou da tua esposa, mas você, sabe, não permite, não se expõe a Ele, você se enche das suas razões, afirma, sabe, afirma o seu próprio eu, e não reconhece diante dEle que é você que precisa mudar, e que se você mudar, teu casamento vai mudar, tua casa vai mudar, teus filhos vão mudar. Às vezes a gente quer que Jesus, Pai, conserta ela. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido, que o marido santo santifica a esposa. Talvez você tenha orado para que Jesus transforme o seu cônjuge, mas quem precisa ser transformado é você, porque se você se expuser da maneira correta, sincera, e se permitir ser transformado, receber virtude de Cristo, teu casamento vai mudar, a tua casa vai mudar. Então, irmãos, sabe, a Bíblia diz que se nós julgamos a nós mesmos, nunca julgamos, porque nós somos bons juízes dos outros. E hoje tem um texto, 1 Coríntios 11, do 23 ao 34, o apóstolo Paulo, quando fala da ceia, ele diz, examine a você mesmo, ou seja, julgue a si mesmo, deixe de julgar os outros, deixe de orar para Deus transformar os outros, seja sincero, se permita,
Se permita, exponha a Ele a sua deformidade, a sua necessidade de cura, de transformação. E através de você, todo o entorno, todos os seus relacionamentos serão afetados por Cristo. Amém, irmãos? Nós precisamos ser sinceros. Aquela mulher, ela foi sincera. Quando Jesus perguntou a ela, a Bíblia diz que ela lhe contou o porquê dela estar ali. E ela recebeu de Cristo um elogio. Uma palavra que honrou a vida dela. Tua fé te salvou. A tua fé se destacou no meio dessa multidão que está esbarrando em mim, tornando a minha movimentação difícil. Você sabia disso? Às vezes a multidão, levada pelo movimento da religião, dificulta, irmãos, dificulta a movimentação de Cristo no meio da igreja. Ô pastor, a gente pode, porque a Bíblia diz que eu devo ter cuidado para não entristecer o Espírito. E lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingais, ou seja, eu posso entristecer o Espírito, a ponto de chegar a extinguir ele, afastar ele da minha vida. Como é que eu não posso dificultar a movimentação de Cristo? Você entende isso, irmãos? Queridos, por quê? Porque Cristo, ele não é invasivo, ele não é opressor, ele é educado, doce, sutil, amoroso, suave, afável, ele é doador. Amém? Então nós precisamos não esbarrar nele achando que vamos receber alguma coisa, mas sermos responsáveis com a presença de Deus. E isso começa, eu chamo a atenção para a igreja, irmãos, porque nós começamos, sabe, a partir da palavra que Jesus disse, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então saiba, mesmo que você não sinta ou não perceba, saiba, indubitavelmente saiba que Jesus está aqui. Amém? Jesus está aqui. E se você for zeloso, não negligente com a presença, você pode hoje ter a sua vida mudada, ter a sua casa transformada, ter a sua alma sarada. Seja sincero com Cristo, seja sincero com o Senhor, exponha a Ele com toda a sua verdade, a sua necessidade. Não afirme o seu próprio eu, comece examinando a si mesmo. Comece olhando para dentro de si e diga, Senhor, meu coração, meu espírito é altivo, meu coração é duro. Faça como Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Senhor, eu preciso melhorar. Você sabe quando foi que minha casa começou a mudar, irmão? Meu casamento começou a dar certo. Quando eu deixei de orar pela minha esposa, comecei a orar por mim e dizer, Senhor, eu preciso ser melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso mudar. E a cada erro que eu cometo, eu vou para o quarto chorar e dizer, Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, porque o Senhor já me deu, sabe, tudo que o Senhor me deu é bom. O Senhor me deu uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, uma casa bendita, uma família abençoada. O Senhor me deu valor quando eu não tinha valor, sabe, a minha vida já não tinha razão. O Senhor me deu uma razão para viver, que é te servir, que é cuidar, apacentar o teu rebanho. Pai, eu preciso melhorar, me ajude a melhorar. Mas a gente é muito bom em dizer, Pai, olhe, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque o meu filho, porque fulano de tal, fulano de tal. Sabe, irmãos, a gente é muito bom em julgar os outros, mas esse é o tempo de nós chegarmos diante de Jesus e dizer, Pai, quem está doente sou eu, quem está sangrando na alma sou eu, porque a Bíblia diz que quando nós carregamos sementes de amargura, nós contaminamos a todos, e às vezes a nossa casa é amargurada e a gente coloca defeito nos outros, mas nós contaminamos a nossa casa com nossa alma sangrando de amargura. Então o Senhor nos chama hoje e diz, seja sincero, diga onde eu preciso tocar para curar, diga onde eu preciso, sabe, irmão, seja sincero com Jesus. Isaías 6, qual que é, por favor, filho? A partir do versículo 5. O poder de Deus toca, irmãos, aonde você expõe, aonde você guarda para você, sabe, a ferida só aumenta. Isaías começa dizendo, no ano em que morreu o tio dele, se Isaías fosse de Oricuri, ele dizer, no ano que morreu o tio, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Ele teve uma visão do templo, cheio da presença de Deus. Ele diz, então bradei, ai de mim,
não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ei, perceba nesse texto, Isaías se deu conta de que ele estava diante da presença, de uma teofania, de uma manifestação de Deus. Isaías, ele teve a visão de um templo, irmãos, e o texto diz que ele viu que o manto do Senhor estendia-se sobre todo o templo. Então Isaías, ele viu o templo, ele viu a presença do Senhor enchendo aquele lugar. Sabe, quando ele entendeu a presença de Deus, irmãos, ele não foi negligente, ele foi responsável. Ele disse: meu Deus, eu toquei na presença do Senhor de qualquer jeito, porque os meus lábios são impuros. Ele não quis se justificar, porque o texto começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, que era tio dele, ele tinha perdido seu tio. Ele podia dizer: Senhor, eu tenho tido um falar impuro, porque eu estou tomado por uma grande dor, o luto tem me pesado, o meu tio morreu, e por isso eu estou assim. Às vezes a gente quer fazer isso com Deus, irmãos, mas ele disse: Senhor, eu estou diante de ti, ai de mim, eu toquei no Senhor de qualquer jeito, tem misericórdia. Veja, ele mostrou que não, sabe, que ele acordou para a presença, e que ele não foi negligente, porque ele entendeu que ele precisava ser transformado na sua maneira de falar. E ele disse: ai de mim, Jesus está aqui, e eu estava aqui de qualquer jeito, com essa minha língua grande, falando do meu irmão, criticando a vida dos irmãos, semeando discórdia na igreja. Irmãos, eu tenho descoberto nesses dias, eu digo: rapaz, a nossa igreja é muito boa, graças a Deus, ninguém aqui, sabe, ninguém aqui fala de mim. Rapaz, eu descobri que, olha, já jogaram tanto caroço de graviola aí, sabe, graviola não, de castanhola, foi. Já falaram tanto, mas sabe por que eu não me incomodo, irmão? E você vai ver, talvez no meio da igreja, você conheça alguém que já me criticou, que já apontou o dedo para mim, que já me julgou, e você vai ver eu chegar para essa pessoa, mesmo sabendo, e beijar e abraçar. Não é porque eu sou falso não, irmão, é porque eu não sou igual a ela, é porque eu vivo o que Cristo diz, amém? Meu evangelho é o evangelho do reino, não é o evangelho da vingança. Você não vai ver, cada um dá o que tem. Você não vai me ver mudar. Então nunca pense que seu pastor é hipócrita ou falso, ou dissimulado. Eu não sou, eu vivo em verdade, e quem me conhece sabe que a verdade eu digo. Mas, irmãos, é uma escolha, é uma renúncia do orgulho, é uma renúncia, sabe, do próprio eu, da altivez, de dizer: como é que pode? Eu sou pastor da igreja, esse cara falou isso, vou pegá-lo. Não, eu não vou pegar não, porque eu vivo a palavra. A Bíblia diz: toda língua que se levantar contra você, em juízo a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, amém, queridos? Então, quem quiser falar de mim, fale. Um dia eu vou estar do lado de Cristo, dizendo sabe, e a Bíblia diz que Ele é o meu juiz, Ele me justifica. Quantos irmãos já jogaram pedras, e depois o Senhor, para me revelar a sua fidelidade, porque Ele sabia que eu estava sofrendo, e Ele disse assim: filho, eu trouxe alguém, eu vou trazer alguém na tua casa, para você entender que eu cuido de ti. E a pessoa que tinha maculado a minha reputação foi na minha casa, confessou e disse: eu só vim aqui te pedir perdão. Eu disse: eu sabia o que você tinha feito. Disse: por que você nunca me tratou mal? Disse: porque a minha referência é Cristo, não é você. Entenda isso, irmãos, sabe? Então, mas nós só somos transformados. Eu gosto de culpê-lo, que pastor, eu só tenho uma longanimidade. Irmão, tem que ser. Sabe, quando nós entendemos a presença de Deus e acordamos, eu não posso mais continuar do jeito que eu estou. Foi o que Isaías fez. Isaías disse: meu Deus, os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos, mas ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Passem, por favor, o 6 e o 7. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
Tenaz, irmão, não é cola não, viu? Porque tem crente que pensa que tenaz é aquela cola tenaz, não é cola branca. Tenaz é uma ferramenta, é como uma tesoura, um bico de pato assim, com uma haste bem grande, que o cara pega para usar, tirar a brasa, sabe, do braseiro. Amém? Você entendeu? Então o anjo pegou uma ferramenta dessa, para não queimar a ponta da asa, pegou a brasa, e aqui, ó, com ela tocou a minha boca. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus é fogo, amém? Ele é fogo consumidor. Mas, queridos, nesses dias, o fogo de Deus que toca em nós não é para consumir, é para purificar. Não é para lhe aniquilar. Isso aí vai ser no julgamento, na condenação eterna. Aqueles que não se permitiram ser purificados pelo fogo serão aniquilados pelo mesmo fogo. Amém? O mesmo fogo que vai tornar obras em cinza vai revelar a preciosidade de outras obras. É o mesmo fogo. Na vida de alguns purifica, de quem é sincero, de quem reconhece, de quem contempla a presença da maneira correta, de quem não negligencia a presença de Deus e de quem é sincero e revela para ele, sabe, o que precisa mudar em si, o que precisa curar em si. E o anjo disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado perdoado. Sabe, irmão, Jesus quer tocar em nós com poder e derramar virtudes nas nossas vidas. Mas, irmãos, nós não fomos chamados a esse lugar para receber condenação, mas para receber perdão, transformação, receber restauração, amém? Se você crê na palavra do Senhor, queridos, apenas seja responsável, não seja mais negligente com a presença de Cristo, pois Ele está aqui, sabe? Seja sincero com Ele. Ele vai tocar aonde você apontar, aonde você permitir, aonde você der legalidade. Veja, Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. O anjo veio com a brasa do altar e tocou na orelha de Isaías, tocou nos pés de Isaías. Tocou aonde, irmãos? Porque vai para você gravar a palavra. Porque ele foi sincero. Eu não preciso ser tocado em outras áreas. A área da minha vida que é adoecida, que é apodrecida, é essa. O anjo foi e tocou nos lábios. Deus nunca vai tocar, irmãos, aonde você não precisa. Ele vai tocar em você, aonde você com sinceridade, sabe, expuser a Ele como necessidade. Amém? Por isso nós precisamos aprender a ser intencionais, a sermos propositais, dizer: Senhor, é isso aqui. Não seja levado pelo movimento da multidão, sabe, seja pontual, seja honesto com o Senhor. Eu vou só citar, não vou botar mais texto para a gente ler por causa da hora. Isaías expôs que a sua necessidade era ser purificado de um falar impuro, de uma boca suja. E o anjo tocou nos seus lábios. Ele foi liberado de toda a culpa e foi perdoado. A presença de Cristo está aqui não para lhe condenar, mas para lhe perdoar, para lhe purificar, sabe, para lhe levantar, para lhe santificar e para lhe promover a um lugar mais alto para a glória dele. Dê um amém aí, irmão. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Outro texto, irmãos, está lá em Marcos, não vai botar não, Flávio. Bota rapidinho, bem rápido. Marcos 3, versículo 1. Esse texto fala do homem da mão atrofiada. Jesus estava pregando numa sinagoga e tinha ali um homem que tinha a sua mão atrofiada. Você vê que Jesus, ele nos chama para diante dele e diz: se exponha, mostre onde eu preciso tocar em você, mostre o que eu preciso fazer. Não fique dando volta, pedindo: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu sei, mas eu preciso ouvir da tua boca, porque se você diz é porque você crê. Em todos os textos de milagres, Jesus pergunta: tu queres ser curado? Tu queres ver? Amém, irmãos? Então, Jesus não sabe porque ele não chega e cura, porque eu preciso declarar. Somente quando eu declaro, eu mostro o quanto eu creio. Amém? Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Versículo 3.
Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Ou seja, eu sei da sua necessidade, eu sei do seu mal, mas se você crê em mim, confia em mim, eu preciso que você manifeste isso. Se exponha, fale, mostre onde eu preciso tocar. Versículo 5. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor. Eu encurtei o texto porque os homens estavam criticando os religiosos, porque era dia de sábado e não podia curar no sábado. E aí Jesus olhou para eles indignado e profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão, ou seja, me mostra onde eu preciso tocar. Você está me entendendo? Estão entendendo bem? Ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Se exponha hoje. Se você crê que Jesus está aqui, é com você e ele, irmãos. A gente não vai chamar ninguém para frente, não vai ter confissão, sabe, de pecado, de necessidade. A presença de Deus, ela se estende em todo o tempo. Aí onde você está, comece a mostrar a Ele, a dizer: Senhor, eu reclamei tanto da minha mulher, Pai, mas eu entendo, quem precisa mudar sou eu. Eu preciso ser mais manso, eu preciso ser mais paciente. Pai, eu reclamei tanto, eu oro tanto pelo meu marido, mas, oh Deus, eu reconheço que eu tenho sido rixosa, que eu não tenho agido com sabedoria. Eu estou dando exemplos, irmãos, sabe, não estou aqui apontando para ninguém, estou colocando uma condição prática para você entender, porque o evangelho é prático, irmãos, é prática. Sabe porque sabe que a gente não vive todo o poder do evangelho? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para o mundo, mas é poder para os que creem. E porque hoje a maioria da igreja não se move em poder, porque não pratica. Evangelho é prática, irmãos. Evangelho é prática. Tudo que Jesus nos ensina é para colocar em ação. Outro texto, sabe que rapidamente João 5. Eu não vou ler não, deixa quieto, eu vou citar. Lá em João 5, do versículo 2 ao 9, a Bíblia fala do paralítico do tanque de Betesda. Betesda era o nome que se deu a um tanque que havia em Jerusalém. E tinha 5 alpendres, eu fico lembrando do texto. Tinha 5 alpendres, 5 portas, tarará, e uma multidão de cegos, aleijados, leprosos se acumulavam ao redor daquele tanque. E uma vez por ano vinha um anjo, se cria tradicionalmente assim, que vinha um anjo e agitava as águas, e quando as águas estivessem agitadas, o primeiro que tocasse, que entrasse nas águas, seria curado do seu mal. E tinha um homem ali, paralítico, sabe, há 38 anos. E ele estava ali, veja, há 38 anos atravessando o tempo como muitos cristãos numa igreja. Sabe, ele não deixou de crer, porque senão então ele tinha ido para casa. Mas mesmo crendo, irmãos, ele não conseguia usufruir da cura que ele tanto precisava. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você continua crendo, não importa há quanto tempo você tem sabe, enfrentado paralisia em algumas áreas da tua vida, Jesus hoje ele nos diz: você não precisa depender do agitar das águas pelos anjos, eu estou aqui. Assim como Jesus estava em Betesda diante do paralítico, irmãos, Jesus disse, nós começamos pregando isso: eu estou entre vocês. Jesus está aqui. Então, irmãos, não dependa de tradições, não dependa de rituais, não dependa de costumes. Entenda, Jesus está aqui. Se você for sincero com Ele, não importa quanto tempo alguma área da tua vida esteja paralisada, hoje o Senhor traz de novo, traz cura. Hoje o Senhor te põe de pé. Hoje o Senhor vivifica aquilo que está morto. Hoje o Senhor reacende a chama que se apagou. Hoje o Senhor coloca em movimentação, sabe, movimentação sobrenatural, aquela área da tua vida que está parada, que está paralisada, e que você tem lutado, por tantos anos você tem crido, e você tem visto muitas pessoas passar à sua frente, serem curadas, serem restauradas, prosperarem, e você às vezes se sente, sabe, preterido, desprezado, desanimado, mas hoje o Senhor traz uma palavra de ânimo para você. Diz: não dependa, talvez você tenha há tanto tempo vivido com paralisias na sua vida, por crer mais em rituais,
porque mais em tradições do que na presença. Creia na presença. Creia que Jesus está aqui, seja sincero com Ele, porque foi o que aquele homem fez. Ele não dependeu mais do anjo e do agitar das águas. Ele se expôs a Cristo. E deixa eu dizer para você, ele não começou sendo formal e dizendo: Senhor, as minhas pernas doem, as minhas pernas. Não, ele foi sincero, ele rasgou o coração e disse: eu estou aqui há 38 anos, paralítico das duas pernas. As pessoas passam por cima de mim, me atropelam e sempre chegam na minha frente. Não tem um que me ajude. Talvez você tenha se sentido assim nesses dias. Eu estou tão só, eu estou cercado de gente, mas eu estou só. Eu já disse isso, sabe, eu vivo num cercado de tanta gente, mas não tem um cristão que ore por mim, que olhe por mim, que olhe para mim, que faça alguma coisa para mim. Deus, eu estou só. Aí o Espírito Santo veio e disse: você nunca estará só, porque eu estarei com você todos os dias. Mesmo que você não sinta, saiba, eu estou com você. Irmãos, Deus é fiel. Eu já me senti abandonado. Eu já achei que minha mãe tinha desistido de mim, de tão imprestável que eu era. Mas no dia que eu coloquei isso diante de Deus, Deus usou um ministro numa ministração de louvor e disse: ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu próprio filho, eu jamais me esquecerei de você. Diz o Senhor, Ele não te esqueceu. Não importa quanto tempo você está em Betesda, com áreas da sua vida paralisada, sabe, seja sincero. O homem começou dizendo: Senhor, eu estou aqui esse tempo todo, sabe, Deus, eu sou crente há tanto tempo, mas essa área da minha vida não sai do canto, essa área da minha vida não prospera, isso aqui não tem mudado. Irmãos, e quando ele disse assim: não tem alguém que possa me ajudar, aquele homem disse assim, ele mostrou que ele dependia das pessoas, que a perspectiva, a esperança estava, a confiança dele estava em pessoas. Ele esperava por alguém, mas se você for sincero com Cristo, Ele vai, sabe, se manifestar a você. Nessa noite, irmãos, eu creio nisso porque foi isso que o Senhor me falou. Ele quer se manifestar nessa noite, na sua vida, sabe, e mostrar que nele você tem todas as coisas, você tem a cura que precisa, que você não deve confiar, depender, sabe, de pessoas, porque as pessoas frustram, as pessoas nos frustram, nos decepcionam. E deixa eu dizer, irmão, quem nos frustra, nos decepciona são os amigos, porque são os amigos que a gente põe na mesa, que a gente põe dentro de casa, que a gente confessa as nossas necessidades, que a gente põe a nossa vida. Os inimigos a gente ora, porque eu faço o que Jesus manda, mas eu mantenho distante, porque eu aprendi a perdoar uma cobra que me picou, mas se ela não transformou em pomba, ela vai continuar longe de mim, porque Jesus me ensinou a amar e não a gostar. Amém? Eu devo amar o meu inimigo, não gostar. Então os inimigos, aquelas pessoas que reveladamente, manifestadamente são contra você, você trata com amor, você ora por elas, mas você mantém distante. Quem vai te frustrar, te decepcionar, são aquelas pessoas que você cria expectativa nelas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. E eu vi crente dizer que eu não confio em ninguém. Meu irmão, é louco. Jesus não está falando dizer que eu não posso confiar em Daniel, em André, em Arnaldo, em Cisne. Não é isso. Ele está dizendo que eu não devo depositar a minha esperança, essa confiança, essa expressão, a confiança é de ter na pessoa a perspectiva ou a expectativa de que ela vai te suprir. Deus, Ele não nos impede, Ele não se importa que nós tenhamos alegria com pessoas, com outras coisas, que nós confiemos nos nossos irmãos, mas plenitude de alegria, plenitude de confiança, somente nele. Amém, irmãos? Então veja, querido, o homem foi sincero. Quando ele disse: Senhor, eu tenho dependido das pessoas e ninguém tem olhado por mim, ninguém me ajudou a chegar nesse tanque. Jesus, eu creio que, sabe, eu prefiro crer assim, que Jesus, com toda doçura e amor, disse: você não precisa depender de ninguém, eu estou aqui, confia em mim, eu sou cura na tua vida. E Jesus disse àquele homem: levanta. Depois você lê em casa, amém? Dê uma lida lá.
Marcos 5, versículo 2 ao 9. Se você vai ver, bota o 9 para a gente ver. Imediatamente, bota o 7, vá, os 13. Ou melhor, João, eu disse Marcos, ó. Não, é João, filho, perdão. João, bota o 7. O homem enfermo queixou-se, queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Talvez você não tenha tirado áreas da sua vida de paralisias, irmãos, porque a sua expectativa ainda está em homens. Contemple a presença do Senhor, Ele pode mudar tudo isso hoje. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. 8. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Nós só precisamos de uma palavra, irmãos. E o Senhor tem nos dado palavra. O Senhor te diz hoje: levanta. Não depende de pessoas, eu estou aqui. Contempla a minha presença, eu estou aqui. Não seja mais negligente. Me mostra as tuas intenções, me mostra as tuas razões para que eu te justifique. É o que a Bíblia diz. Seja sincero. Me apresente as suas queixas, as suas necessidades. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Então, queridos, nós vimos aqui que Isaías falou que precisava ser tocado na sua boca. O homem da mão atrofiada, sabe, expôs a sua mão. Eu quero dizer para você que todos esses textos a gente colocou aqui porque eles têm uma tipologia. Sabe, irmãos, a minha boca, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a minha boca, ela é um instrumento profético que revela o coração. E o coração é o lugar dos sentimentos, das decisões, amém? Então quando Jesus toca, quando eu digo: Senhor, o meu falar é impuro, toca na minha boca. Sabe, quando Jesus toca na boca, Ele purifica o que está saindo dela, Ele purifica o coração. Sabe, mãos, irmãos, mãos fala de obras, daquilo que eu faço. Amém? Você entende isso? Mãos, quando a Bíblia fala as minhas mãos, as mãos, quando o texto aponta para mãos, está nos ensinando profeticamente. Sabe que aquilo se relaciona com as minhas obras, com aquilo que eu faço. Mão tem a ver com o que eu faço. Então, irmãos, não é meramente olhar para esse texto, sabe, e dizer: minha mão está boa, eu não tenho que pedir que o Senhor toque nas minhas mãos. O olhar profético nos ensina a pegar esse texto e dizer: Senhor, as coisas que eu tenho feito estão deformadas. Pai, a minha boca não tem sido boa porque meu coração está amargurado. As minhas mãos, as minhas obras têm sido más. Pernas fala da maneira como eu vivo, maneira como eu me movimento. Amém? Porque perna tem a ver com andar, e andar na Bíblia tem a ver com a forma como eu vivo. Então é dizer a Ele: Senhor, eu estou paralítico. Ou seja, Deus, a minha caminhada está adoecida, está paralisada. Eu não tenho prosperado na forma como eu tenho andado, como eu tenho vivido. Seja sincero com o Senhor. Deixa Ele tocar em você hoje. E para a gente já ir finalizando, a Bíblia fala de cegos, irmãos. Todos nós aqui, graças a Deus, temos a nossa visão natural perfeita. Mas como está a nossa visão espiritual? Será que nós temos tido discernimento das coisas do Espírito? Ou temos sido traídos por aquilo que nós vemos? Temos vivido por aquilo que nós vemos e desprezado aquilo que sabemos? Não ande por vista, ande por fé. Sabe, olhos. Coloca aí Marcos 10, filho. Eu vou só citar, não vou nem ler. É 10 do 46 ao 52. A Bíblia fala de Bartimeu, o filho de Timeu, um cego que estava sentado à beira do caminho. Era mais um. Jesus entrou em Jericó com seus discípulos, e quando ele saía, Jesus saía seguido por uma grande multidão.
Eu vou ler só o comecinho. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, eu gosto sempre de explicar, porque às vezes a gente estava fazendo um quiz bíblico, sei lá, e aí eu perguntei como era o nome do cego de Jericó, e teve um diácono que disse, tinha que ser um diácono, né, irmão? Aí disse assim, é Bartimeu. Eu digo, não, meu santo, Bartimeu não é nome. Bar significa filho, Timeu é o nome do pai. Então é filho de Timeu, amém? Então, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Veja bem, Jesus estava seguido por uma grande multidão, amém? Mas no meio daquela multidão, alguém que facilmente poderia, se sentir intimidado pelo mover da multidão e dizer, meu Deus, eu não enxergo, eu vou ser atropelado, eu vou ser pisado. Ele não negligenciou a presença de Cristo. Ele disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos, eu preciso ver. E no final desse texto, Jesus diz, passa bem rápido, Fábio. Olha, o que eu vi o Nazaré, muitos advertiam, passa isso aí. Foi então que Jesus parou, pediu, chamai-o, e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, o Senhor te chama. Eu quero entregar essa palavra para você hoje. Tenha ânimo, se levante, seja sincero. Sabe, irmãos, eu não gosto de pregar correndo. Eu vou parar um pouquinho, vou entrar no time de Deus aqui, viu? Segure a onda. A Bíblia, quando fala de olhos, às vezes, irmãos, nós achamos que somos saudáveis porque não temos uma cegueira natural, mas o nosso olhar espiritual é corrompido. Nós não discernimos as coisas de Deus, sabe? Não discernimos, ou melhor, ou pior, às vezes andamos por aquilo que vemos. E o diabo começa a só mostrar coisas ruins para te desanimar, para te entristecer, para te fazer retroceder. Sabe, queridos, quando a Bíblia fala de olhos, tem a ver com a forma como eu contemplo a presença de Deus, como eu contemplo tudo que Deus fez. Porque se o meu olhar é mau, irmãos, se o meu olhar é trevas, a Bíblia diz, se os teus olhos são maus, todo o teu corpo será mau. Haverá trevas em ti, e grandes serão essas trevas, porque quem tem um olhar negativo, vive amargurado, vive desesperançoso, só enxerga o que o diabo mostra. Mas a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E Jesus quer curar a visão da igreja nesse tempo. Jesus quer curar a forma, irmãos, como nós contemplamos a nossa vida. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida, queridos, e só enxerga o que deu errado. Eu fui abandonado pelo pai. Não, eu também fui. Porque meu pai era adúltero, o meu era pior do que o seu. Porque eu passei fome na minha vida. Eu passei fome, morei em palafita. Sabe, irmãos, vendi amendoim na rua quando eu era criança. Vendi Demilos. Eu chegava na escola, eu brigava, eu vou confessar. Todo dia era um pau na escola. Porque eu vendia para ajudar minha mãe. Eu pegava uma revista da Demilos, os mais antigos aí, sabe? Né? E aí eu ia vender lingerie de porta em porta. Deixa eu dizer uma coisa para você, com 9 anos de idade, irmãos. Se eu tivesse preso a esse tempo, eu estava hoje sem enxergar todas as vitórias, conquistas e realizações que o Senhor me deu. Eu estava olhando, para a minha vida e me sentindo apenas um homem derrotado, que sobreviveu às duras penas até o dia de hoje. E isso, quando nós fazemos isso, nós somos impedidos de revelar gratidão, porque a gente só olha para o ruim, só olha para o defeito, só olha para a doença. Senhor, eu sofri tanto, mas o Senhor me deu vitória. Eu fui perseguido, mas o Senhor me livrou. Eu passei necessidade, mas o Senhor me supriu. Eu vivi como um mendigo, mas hoje eu sou farto. Amém? Sabe, irmãozinho, visão tem a ver com a forma como você olha para a sua própria vida. Quantas vezes, irmão, quantos de nós nesses dias estamos na igreja, servimos ao Senhor, amamos a Cristo, mas não prosperamos, não somos gratos, vivemos amargurados porque só enxergamos, ficamos com a alma presa nos lugares de sofrimento, nas cadeias de amargura do passado. E Jesus, Ele quer curar a nossa visão nesse tempo. Basta, meu irmão, que mesmo em meio à multidão do ajuntamento, você seja sincero.
Você crê que Jesus está aqui? Diga: filho de Davi, abre os meus olhos. Eu preciso ver. Passa rapidinho aí, Flávio. Ou melhor, volta ali, por favor, bem rápido. Foi então que Jesus parou, pediu, clamou, foram chamar o cego. Pronto, passa aí, por favor. Jogando a sua capa para o lado, e um só salto colocou-se de pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus. Jesus não sabia que ele era cego. Não sabia que ele era cego. E por que Jesus precisou pedir que ele perguntasse se ele queria ser curado? Porque, irmão, você confessa que você crê. Você só diz: Jesus me cura, quando você crê que ele pode curar. Sabe, isso é crer na presença, isso é ser responsável com a presença. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que é a mesma coisa de rabi ou de mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Em meio a uma grande multidão, um homem cego reconheceu que precisava voltar a ver. Se você tem olhado para a sua vida e enxergado apenas dificuldades, dores, sabe, coisas do passado, perdas, amarguras, sofrimento, olha ao Senhor hoje e diga: abre os meus olhos, cura a minha visão, eu preciso ver. Sabe, se você tem olhado à sua volta e só enxergado, sabe, a grandeza dos seus inimigos, a minha oração por você hoje é como Eliseu orou por Geazi, lá em 2 Reis, no capítulo 6, quando eles estavam cercados por inimigos. Geazi, o moço do profeta, disse: meu Senhor, eles são mais numerosos do que nós. E ele disse: Senhor, abre os olhos do menino, que ele veja o teu poder. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele enxergou um exército de anjos, de carruagens e cavaleiros de fogo, irmãos, que rodeavam a colina, muito mais poderosos e numerosos do que os seus inimigos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Para cada demônio, guarda o que eu estou dizendo, não tema o inferno não, irmãos. Para cada demônio tem 2 anjos lutando por você. E eu não estou inventando isso não. A Bíblia diz que caiu 1/3. Você pega todos os anjos do céu, divide por 3, caiu 1/3, e duas partes ficaram lá. Amém? Para cada anjo que saiu da posição e hoje luta contra você, tem 2 anjos do Senhor te guardando para você não tropeçar em pedra alguma. Tem 2 anjos do Senhor enviados para lutar em teu favor, para proteger a tua vida. Amém? Mas você só vê esses 2 anjos quando os seus olhos estão curados, porque o inferno intenta o tempo inteiro em nos mostrar apenas a dor, a perda, o que deu errado, o sofrimento, as coisas do passado. Irmãos, eu tenho 52 anos, eu vou fazer, mas eu poderia estar preso nos meus 5 aos 12, que foram anos terríveis da minha vida. Eu estava até brincando com minha esposa, eu lembrei um dia desse, eu tinha vendido umas lingeries, eu passei para receber, eu estava voltando para casa, eu e meu irmão, eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 6, e aí uns 4 maloqueiros me cercaram, irmão, e começaram a me empurrar, bater em mim, e um foi, deu uma tapa em mim, tomou o dinheiro do meu bolso, e eu entrei em desespero, eu falei: devolve esse dinheiro, isso é para comprar pão para minha casa. Sabe, irmãos, eu podia estar preso nesse lugar, dizendo: eu sofri, eu apanhei na rua. Mas o Senhor, naqueles dias, ainda do sofrimento da minha infância, mostrava a sua fidelidade. Quando eu chorei e disse: por favor, devolve esse dinheiro, é para eu comprar pão para minha casa. Meu irmão tinha 5 anos, ia fazer 6, e ele falava com a língua meio tipesa. Aí ele fazia: toque meu irmão, toque meu irmão. E eu com medo dos caras batendo nele também. Mas aí quando eu chorei, falei: devolve esse dinheiro, é para eu comprar pão para minha casa. Aí um dos maloqueiros disse: ei boy, marcou não, devolve o dinheiro do pirraia. E devolveu, irmão. Eu só guardei a tapa, levei para casa uma tapa, mas pelo menos o dinheiro salvou, né? Então veja, querido, Deus é fiel. Deus é fiel. Mas eu poderia, sabe, olhar com olhos maus para a minha vida e estar preso nesse lugar. E hoje sentar para conversar com as pessoas e dizer: eu sofri tanto, meu Deus. Hoje quando eu converso com os jovens, eu digo: ei, cara, olha para mim, eu venci. Se eu venci, você pode vencer. A tua vitória está em Cristo. Se Ele me deu vitória, a tua vida é fichinha. Se Ele ajeitou a minha, a tua é um sopro. Porque a minha era muito mais pesada do que a sua, sabe? Então coloque
Deixe que o Senhor abra os seus olhos nessa noite. E especialmente, irmãos, eu quero dizer para você, os diáconos podem vir aqui para frente. Eu quero dizer para você que hoje é um dia especial, é um dia extraordinário para isso. Porque hoje é dia de ceia, irmãos. Ai, pastor, mas o que tem a ceia? E, querido, se você entende o valor da ceia, se você entende o quão profética é essa mesa, sabe? Se você entende que hoje é um dia especial para você se colocar diante de Deus e viver tudo isso e ter, sabe, seu coração curado para que o seu falar mude e ter as obras, as suas mãos curadas para que as suas obras sejam boas, sabe? Se você hoje entende que é o dia de você ser curado da sua paralisia e voltar a viver, a se movimentar com poder, com alegria, sabe? Se hoje você entende que é um dia especial para você ter a sua visão curada e deixar de sofrer pelas coisas lá do passado, pelos traumas da infância, pela ausência da paternidade, sabe? Pela frustração no amor, pela decepção do amigo, pela traição que sofreu, sabe? Pela perda, pelos projetos que foram falidos, pelos sonhos frustrados, tudo aquilo que o inferno coloca diante de você, para você olhar para a sua vida e dizer, só vê derrota, só vê destruição, só vê dificuldade, e isso está roubando de você também um coração grato. Um coração grato. Olhe, você está aqui. Se você está aqui é porque o Senhor te sustentou, é porque o Senhor te fez prevalecer. Ele cuidou de você. Mesmo que demônios tenham se levantado contra você, para cada demônio o Senhor mandou 2 anjos. E você venceu. Você está aqui. Amém? Não saia daqui do jeito que você chegou. Não saia daqui com o mesmo coração, liberando as mesmas palavras. Não saia daqui, sabe, para voltar a fazer as mesmas obras. Não saia daqui, sabe, para se assentar num lugar de paralisia, onde a sua vida talvez esteja. Não saia daqui olhando, sabe, com olhos de trevas para a sua vida. Saia daqui com um olhar de luz, com um olhar iluminado por Cristo. Não saia daqui carregando culpa, carregando condenação. Seja curado nessa noite. Sabe, queridos, a ceia, irmãos, é esse lugar, queridos. A ceia é um culto especial, sabe, para um dia de cura, para um dia de restauração, para um dia de perdão. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é necessário apenas que você perdoe quem lhe feriu, às vezes é prioritário que você perdoe a si mesmo. Eu conheço gente, sabe, que já perdoou todo mundo, mas que a vida não sai do canto, não anda, é amargo, porque não consegue perdoar a si mesmo. Irmão, se Jesus pagou a conta dos meus pecados, por que eu vou carregar essa culpa? Sabe, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não precisa botar, Flávio. A Bíblia diz em Miqueias 7, 18 e 19, que Ele mais uma vez teve misericórdia de nós e lançou todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu vou até dar uma deixa para você. Tem gente que diz assim: Deus lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. Isso não tem na Bíblia. O texto mais próximo diz que Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Jesus pegou toda a tua culpa, toda a tua condenação, todos os teus erros do passado e lançou no lugar aonde o homem não acessa. Amém? Nas profundezas do mar, um lugar onde ninguém vai. E porque você vive com os olhos nesse lugar, amargurado. Ai, porque eu fui um pai ruim, eu fui um marido ruim, porque eu traí, porque eu me... Irmão, Jesus pegou tudo isso e lançou na profundeza do mar. Não seja um mergulhador espiritual de resgate dessas latarias, porque isso não são joias. Se libere hoje de toda culpa, de toda condenação, de toda amargura. Sabe, Deus, Ele não olha mais para quem você foi, e sim para quem você é. A ceia é um culto especial para isso, irmãos.
Hoje é dia de cura, é dia de restauração, é dia de perdão. E comece por você, perdoando a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não lembre mais. Eu fui um cara que vivi metade da minha vida amargurado pelas coisas que eu tinha feito, pelos erros do passado. Mas quando eu entendi essa palavra, eu aprendi a não olhar mais para o que eu fiz, e sim para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Não olhe, escolha hoje não olhar mais para o que você fez. Olhe para o que Ele fez naquela cruz. E pelo que Ele fez, você está aqui. Pelo que Ele fez, você tem um lugar nessa mesa. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, irmãos, tem muita gente presa ao que viveu e está morrendo. Escolha lembrar que Cristo morreu para que você pudesse viver. Seja curado nessa noite. A ceia, irmãos, ela aponta, sabe, para... Se você quiser, você já pode ficar de pé, querido. A ceia, ela aponta para esse lugar. O pessoal do louvor pode vir. E eu queria que desde já, eu vou continuar ministrando ainda por alguns minutos, poucos minutos, mas comece a entrar nesse lugar. Só você e Jesus Cristo. Comece a expor a Ele, a colocar a Ele, sabe, a sua necessidade. Entenda, creia, Jesus está aqui. Não seja mais um na multidão que abalroa nele. Seja como aquela mulher. Toque nele, convicto de que nele você terá cura, você terá restauração, você terá transformação, você será vivificado. E deixa eu dizer uma coisa para você, filho. A ceia não precisa botar não, Flávio. 1 Coríntios 11, no versículo 26, o apóstolo Paulo, ele falando sobre a ceia, ele diz: todas as vezes que beberdes do cálice e comerdes do pão, ele está falando do presente. A ceia aponta para presente, passado e futuro. Mas não para você olhar para o que você fez, para o que você viveu, para o que você sofreu, e sim para você olhar para o que Cristo fez por você. Amém? E o futuro que ele prometeu. Então diz: todas as vezes que beberdes, o dia é hoje, você vai beber do cálice, comer do pão, presente. Diz: todas as vezes que beberdes, presente, anunciais a morte do Senhor, passado. Amém? Todas as vezes que você beber do cálice, comer do pão, olhe para o que Ele fez naquela cruz, passado, até que Ele venha, futuro, porque há uma promessa. Seja curado seja curado no coração, na sua alma nessa noite. Saia daqui alegre, na esperança da salvação, a promessa da vida eterna. Amém? Olhe para o que Cristo fez. Olhe para o que Cristo fez. Olhe, sabe, para o que Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. E Ele está aqui nessa noite para curar a tua maneira de viver, a tua maneira de se movimentar, a tua maneira de enxergar as coisas, para curar teu coração e a tua alma, para estancar o sangramento da tua alma. Não importa quanto tempo você tenha carregado essa dor. E eu falo, de irmãos, que a ceia, ela é um lugar especial para isso, porque a Bíblia nos mostra lá em Lucas, no capítulo 24 de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos que haviam caminhado com Cristo, e Cleopas, um deles, era tio de Jesus. Mas, irmãos, às vezes a dor, a amargura, ela nos impede de contemplar a presença. O texto sagrado diz que esses discípulos estavam caminhando com Jesus, sabe, Jesus falando com eles, mas a Bíblia diz que eles não o reconheciam. Não o reconheciam, ou seja, tomados pela dor da perda do próprio Cristo, sabe, eles estavam com o seu olhar, irmãos, bloqueado. Talvez alguma dor esteja te impedindo de contemplar a presença de Cristo. Se assente à mesa hoje com Ele, em espírito, tome o seu lugar nessa mesa, sabe, participe do pão e permaneça nele, porque a Bíblia diz o seguinte, sabe, ainda no texto lá de Lucas, que eles convidaram Jesus para entrar na casa com eles, para ficar com eles, e eles se assentaram à mesa, e a Bíblia diz que ao partir do pão, os seus olhos foram abertos e eles contemplaram o Mestre. Tenha os seus olhos abertos nessa noite, no partir do pão, amém? E para a gente finalizar, querido,
Isaías 43. Coloca, por favor, Isaías 43, 25, 26. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Coloque tudo diante do Senhor. É isso que Ele pede. E saia daqui, irmãos, perdoado, purificado, restaurado, curado, transformado. Saia daqui para viver a vida abundante que o Senhor dispôs para nós, amém? A vida abundante que Cristo conquistou para nós. O 26 diz o seguinte: relembra o teu passado para mim. Ele não diz para você ficar remoendo, eu sofri. Relembra para Ele. Se algo te dói da tua infância, se algo te dói dos teus relacionamentos passados, ou do teu relacionamento presente, se algo, sabe, te machuca, te amargura, te entristece, se algo tem te enfadado, se algo tem te paralisado, relembra para Ele. Entre em juízo com o Senhor agora, irmãos. Se coloca diante dele. Jesus está aqui. Se você crê nisso, irmãos, abra sua boca no seu cantinho, mesmo que leve sussurros, mas fale com Ele. A chave foi dada, a direção foi dada, a escolha é sua. Relembra o teu passado para mim, vamos discutir a tua causa. Jesus quer conversar com você sobre as tuas necessidades, sobre as tuas questões. Seja sincero com Ele. Apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Algumas traduções dizem: apresenta as tuas razões para que eu te justifique, para que eu possa te justificar. Queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar ao Senhor, a conversar com o Senhor, do seu jeito, irmãos. Não seja formal, sabe? Não seja formal. Não procure nomes para Deus, apenas chame Ele de Pai. E diga: Pai, abre os meus olhos, eu preciso ver. Cura os meus lábios, cura as minhas mãos, me tira da paralisia. Quero colocar diante do Pai do Senhor a minha infância, que foi tão sofrida, que foi amargurada, a minha adolescência, a minha juventude. Pai, as questões que eu guardei contra meu pai, contra minha mãe, contra alguns amigos, contra quem me feriu. Pai, as coisas que eu fiz de errado, porque a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Coloque, sabe, busque a Deus em arrependimento. Mas não carregue culpa mais. Não deixe que a culpa, que o sentimento de condenação, sabe, te preserve num lugar de paralisia, num lugar de apatia, de vida adoecida, à beira de um tanque, dependente de rituais. Seja sincero com Cristo. Ele está aqui. Ele está aqui. Coloque diante dele a sua vida, irmãos. Coloque diante dele a sua vida. Entre em juízo com o Senhor. Apresente a Ele as suas razões, as suas questões, as suas necessidades, as suas debilidades, as suas dificuldades, as suas dores, as suas faltas. E diga a Ele: Senhor, que o Teu Espírito me ajude a não ser mais negligente com a Tua presença, a contemplar o Senhor, não somente quando eu vier à igreja, mas na minha vida, no meu dia a dia, porque eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo. Sabe, irmãos, ore a Ele. Entre nesse lugar. Entre nesse lugar. Só você e Deus. Relembre a Ele. Ele já sabe, mas Ele quer que você confesse. Relembre a Ele. Hoje, nós nos assentamos à mesa em espírito com o Senhor. E a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Seja curado hoje na maneira como você tem olhado para a sua vida. Não olhe mais para as dores, não olhe mais para o sofrimento, para as perdas do passado. Olhe para o quanto o Senhor te livrou, para o quanto Ele te proveu, para todas as vitórias que Ele te deu. Você está vivo, você está aqui.
toque no Senhor da maneira correta. Seja sincero com Ele.